Olá, seja muito bem-vinda a esse curso onde eu pretendo e espero alcançar você e o seu filho adolescente, para que vocês tenham um ano letivo tranquilo, calmo e com resultado. Então vamos nessa primeira explicação do curso, essa primeira aula. Se você já pensou alguma vez assim, eu acho que trocaram meu filho. Como assim, de repente, do nada, eu tenho um adolescente dentro de casa? Se você já pensou isso, esse curso é para você. Então vamos entender o porquê que às vezes a gente aprende, a gente fala isso. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui para não esquecer nada do que eu preciso falar para você. Primeira coisa, o seu filho ele carrega uma história. Uma história, além da história que você conhece, porque você como mãe acompanhou o seu filho aí desde o momento em que ele nasceu, desde o momento em que ele estava lá no seu ventre, você conhece essa história, mas além dessa história, o teu filho carrega uma história emocional. E é essa história emocional que faz ele ser o adolescente que ele é hoje, que você tem ele aí em casa. Tá? Então, assim, ninguém chega à adolescência zerado, do nada. Sabe aquela história? A criança é um papel em branco? Também não é verdade. Nós vamos ver que a criança, quando nasce, o bebê, na verdade, não é nem a criança, o bebê, ele também não é uma folha em branco. Por quê? Porque ele já tem emoções lá que vem desde o ventre materno. Tá? Então, o comportamento não surge do nada. Ele é aprendido, ele é sentido e ele é registrado no corpo do adolescente, desde que ele era um bebê. E na adolescência, que isso daí vai aflorar de uma forma diferente do que estava sendo percebida aí enquanto ele era criança. Dentro da metodologia da origem da vida, a gente aprende o seguinte. Primeiro, que o corpo, ele registra tudo. Ele registra todas as experiências emocionais que a criança tem, que o bebê tem, desde o ventre materno, tá? Então, a memória, ela começa muito antes da fala, muito antes. Antes da criança falar, ela sente. Tá? Então, quando você tem um bebezinho que tá lá chorando, você percebe, por que será que ele está chorando? O que ele está sentindo? A gente não fala assim, como mãe, o que o meu bebê está sentindo? Ele não fala, mas ele já sente. Tá? Então, as emoções que a criança vive, que não são elaboradas, ela fica registrada no corpo. E isso daí geram gatilhos. Tá? Então, pode ser que lá na adolescência tenham gatilhos que retomam esses momentos lá da infância, lá da gestação, lá do nascimento. Tá? Então, a criança, ela sente muito antes de saber explicar as coisas. De uma forma bem rápida, aqui eu vou colocar para vocês o seguinte. Quais são as fases do bebê quando ele está sentindo as coisas? Então, na gestação, ele tem uma coisa que é como fui recebido. Tá? Isso daí, a criança, o bebê já sente como que ele foi recebido. Quais foram as emoções que a mãe passou através do cordão umbilical, porque o cordão umbilical ele não leva só a questão de alimento, ele leva também sentimentos e emoções. E tudo que a mãe sente, o bebê também sente. Só que daí a gente tem uma coisa, a mãe sente de uma forma, o bebê ele sente de outra forma, porque ele tem a interpretação própria dele. Tá? Então, assim, quais são as sensações que o bebê pode ter? Sensação de segurança? Ou ele pode ter sensação de abandono, sensações de medo? Então, o que ele viveu lá no útero? Tá? Então, isso são mensagens que ficam registradas no inconsciente, porque está registrada no corpo. Daí a gente tem uma frase assim, que o bebê ele pode não entender palavras, mas ele entende o quê? O clima emocional. E esse clima emocional não é só da mãe, é do pai, é da casa, é do momento da gestação, certo? Depois disso a gente tem aí a primeira infância, que vai do 0 aos 3 anos. Também é uma fase primordial. Nessa fase, a criança ela vai sentir os vínculos que ela tem, se são vínculos de segurança ou se são vínculos onde ela desenvolve medo. Ela vai apresentar aí a questão do choro, se esse choro dela é atendido ou é ignorado. Nesse sentido, ela pode se sentir aí segura ou não. Tá? Tem também a construção da confiança. Ela pode confiar ou não naqueles adultos que são os responsáveis pela segurança dela. Como que a criança, do 0 aos 3 anos, está interpretando tudo isso? Tá? Aqui a criança, ela aprende se ela pode confiar ou não no mundo e nos adultos. É nessa fase que ela aprende isso. Depois nós temos a fase da infância, que vai aí dos 4 anos até os 7 anos. Tá? Dos 4 aos 7, a criança ela começa a interpretar
as coisas dela mesma, de quem eu sou, o que esperam de mim, tá? Ela busca por aprovação o tempo todo, e se essa aprovação vem, ela tem uma interpretação, se não vem, ela tem outra interpretação, e ela tem a formação da autoimagem dela também, começa a se formar nesse período. Então, esse período da infância é um período muito importante, que depois vai reverberar lá na adolescência. Porque é nesse período da infância que a criança ela começa a tirar as conclusões que ela tem dela mesma. Mesmo que ninguém fale nada, tá? Ela vai fazer isso daí de forma direta com ela mesma, tá? Então ela vai interpretar, ela vai ter essa noção de quem ela é. Mas essa noção vem a partir daquilo que ela percebe do mundo que a rodeia. Percebe que até os 7 anos. Então, geralmente, seria o ideal a criança estar só no ambiente familiar, mas no ambiente acolhedor da casa. Mas a nossa realidade é diferente, né? E as nossas crianças começam a ir à escola muito cedo e ter contato com muitas outras pessoas antes dos 7 anos. Tá? Isso aí, de certa forma, prejudica essa autoimagem da criança. E prejudica por quê? Porque logo depois, aí, com 8, 9 anos, até os 11, 12 anos, começa aí a segunda infância. E nesse momento começa o quê? As cobranças, começa muitas vezes as comparações, que às vezes começam até antes, tá? Depende muito aí do ciclo da criança. Começa o início da responsabilidade, onde muitas vezes os pais, a mãe começa a cobrar de a criança fazer alguma coisa, e tá certo isso, colocar ali de arrumar alguma coisa. A escola começa essa cobrança por responsabilidade. Então, tudo que a criança já viveu vai começar aí nessa segunda infância a ter um peso um pouco maior. Tá? E depois dos 11, 12 anos, a gente tem aí a chegada da adolescência. Até os 12, começo dos 13 anos, aí a gente tem a pré-adolescência. E nessa fase, começa o quê? O questionamento. Agora a criança começa a questionar o que ela já recebeu, o que ela já viveu. Então, ela vai criando, ela vai revelando os problemas, vão começando a acontecer. Então é nesse momento em que vai ampliar as emoções. Aquelas emoções vividas vão ser sempre bem mais fortes do que eram antes. Vai ter testes, limites, vínculos, vão criar novos vínculos, não só o da família, mas também começam os vínculos externos. A adolescência ali, ela acaba não sendo um problema. Ela é um palco para que a gente possa fazer um trampolim aí para a fase adulta. E como eu vivencio essa minha adolescência, isso daí vai repercutir lá na minha fase adulta. Você já deve ter ouvido também falar assim, ele é um homem ou uma mulher, mas que não saiu da adolescência. Por quê? Porque tem conflitos ainda não resolvidos. E eu quero dizer para você aqui agora que deve estar aí com um monte de coisa na cabeça, pensando. Não é sobre culpar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É sobre a gente aprender, sobre a gente ver e a gente reparar. Provavelmente terá que reparar algumas coisas, assim como eu já reparei com os meus, quando teve tempo, né? E a gente tem que buscar essas reparações onde? Na aprendizagem. Então aqui não é você está errando, é você está buscando, tá? Então, a culpa, ela acaba paralisando a gente. Então não entre nesse processo de culpa. Por quê? Porque nós vamos ter consciência, e a consciência é que transforma, certo? Então, assim, nos próximos módulos, nós vamos trabalhar mais o presente, o momento atual aí do teu filho, ou filha, né? Por quê? O passado a gente não pode mudar, já foi. Tá? A gente precisa aprender a trabalhar com esse passado que já foi também. Mas o presente sim, o agora, a gente sempre pode buscar alternativas, tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar aí nos próximos módulos mais esse presente. E fica aqui uma dica de sugestão de exercício. Olha só, você vai pensar primeiro, como foi a sua gestação? Esse teu filho ou dos filhos, eu não sei quantos você tem, como foi a sua gestação? Como que essa criança sua pode ter interpretado alguma coisa que você mesmo vivenciou, tá? Quais foram os momentos mais marcantes aí da vida do seu filho? Qual foi o momento da infância? Teve algum fato, algum acontecimento marcante? E o que você, mãe, percebe que o filho pode ter sentido? O que seu filho pode ter sentido mediante a uma situação, a um comportamento ou a um acontecimento, certo? Então, fica essa tarefinha aí para que você pense sobre isso, tá? Então, assim, recapitulando. Como foi a gestação? O que teve aí na gestação? Você sempre pensa assim, para mim foi normal, mas e pro bebê? Aquilo dali era normal? Tá? Quais os momentos marcantes da infância aí do seu filho? E o que você, mãe, percebe que o seu filho pode ter sentido diante de algum acontecimento, algo que aconteceu aí na infância, tá? Sem escrever muito, pense, analise, mas faça esse exercício, tá certo? Então, até a próxima aula, espero que você faça o exercício
e que você possa comentar aí com a gente, tá bom? Um beijo.